Olá, agora eu vou falar sobre o efeito do delta na equação, tá? Então a gente tem três situações com delta. Então se o delta, quando a gente calcular o delta da equação, o delta for igual a zero, a gente vai ter uma raiz. Uma raiz, ou seja, a equação vai cortar o eixo x, vamos falar assim, uma vez. Ela vai encostar no eixo x e vai subir. Ou assim, se o a for maior que zero, ou assim, se o a for menor que zero. Ok? E a outra situação é com delta maior que zero. Com delta maior que zero, a gente vai ter duas raízes. Ok? E se o delta for menor que zero, a gente não vai ter raiz. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Essa equação que eu já resolvi, tá? Eu vou calcular o delta de novo dela. Primeiro eu vou falar que o y é igual a zero. Aí eu vou igualar então a equação a zero. E aí eu vou calcular. Delta é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Eu já resolvi essa equação duas vezes já. Na verdade aqui é a terceira já, tá? Isso aqui vai dar 1. Então, ó, o delta não é maior que zero, então eu sei que ela tem duas raízes reais. Ok? E outra coisa que eu sei também dela, que ela corta o eixo y no 6, e que as raízes dela, se você for calcular, eu já calculei nos dois vídeos anteriores a mesma equação, tá? O x1 vai valer 2 e o x2 vai valer 3. Então vamos fazer o gráfico dela aqui, ó. Então eu tenho y, eu tenho o x aqui, ó. Então ela vai cortar no x igual a 2 e x igual a 3. E no y igual a 6. O c é onde ele corta no eixo y. E aí, detalhe, ó, o b é negativo, quer dizer que ele vai passar pelo eixo y assim, ó, cortando, ó, porque o b é menor que zero. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, ele vai cortar aqui, tá? Então, repara, o b, ele cortou para baixo, igual que a gente previa. O a, ele é maior que zero, portanto, ela está sorrindo. Além disso, o delta é maior que zero. Por que eu sei que o delta é maior que zero? Porque ela tem duas raízes reais, ó. Tem duas raízes, que é o 2 e o 3, ok? Vamos fazer um caso diferente agora. Esse caso aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Vou falar que o y é igual a zero. E aí eu vou escrever, ó. x² menos 6x mais 9 é igual a zero. Vou calcular o delta dela. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Tá bom? Aqui, ó, repara que vai dar 6 ao quadrado, dá 36. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 9 dá 36. Portanto, o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, a gente só vai ter uma raiz, ok? Então vamos calcular a raiz que é. Então é menos o b, menos 6, mais ou menos raiz de delta, ó. Mais ou menos raiz de zero. Então aqui esse termo aqui já virou zero, não virou nada, tá? Então 2 vezes 1, que é o valor do a, 2 vezes a, ó, 2 vezes a, daqui que eu tirei isso, tá? Então, ó, menos com menos vai dar mais. Aqui, independente de ser mais ou menos, vai ser zero, então acabou. Então 2 vezes 1 dá 2, ou seja, a raiz é 3, ela tem apenas uma raiz e vale 3. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos desenhar a equação aqui, ó. Y, x, e aí eu vou traçar a raiz 3, ó. É aqui, ó. Esse é o ponto da raiz, é onde o y é igual a zero, ok? E qual ponto mais eu tenho? Eu tenho o valor do c, ó. O c é onde corta o eixo y, é aqui, ó. E agora eu traço a parábola. A parábola vai ficar assim, ó. Eita.
Ele vai bater aqui e vai subir de novo, ok? Detalhe, reforçando, o A é maior que 0 porque o A vale 1. O B é menor que 0, ó. Então ele vai cortar descendente. E o C cortou no 9, ele tem só uma raiz, portanto o delta é igual a 0. Encostou somente um ponto aqui, tá? Então ele encostou somente um ponto aqui, ó. Tá bom? Fechou? Então vamos para o último caso. O último caso é quando o delta é menor que 0, tá? Sumiu aqui, ó, mas delta é menor que 0, ele não possui raiz. Ele não encosta, ou seja, se ele não possui raiz, ele não encosta no eixo x. Então vamos calcular aqui, ó. Delta. Primeiro, vamos falar que y é igual a 0. Y é igual a 0. Vamos escrever a equação, ó. X² mais 2x mais 5 igual a 0. E aí eu vou calcular o valor do delta. Delta é igual a 2² menos 4 vezes A vezes C. Então vai dar 4 menos 20, que dá menos 16. Quando deu menos 16, você nem adianta tentar calcular o x1, x2, que você não vai conseguir. Porque quando você chegar aqui, ó, como é que você vai calcular a raiz de menos 16? Sendo que você, na maioria das vezes você está nos números reais e não é definido raiz de número negativo. Então nesse caso aqui você já pode ir direto para o gráfico. Ó, como é que vai ficar? Ó. Eu vou fazer o y aqui. Eu vou fazer o x. Eu sei que a concavidade dela é para cima. Por que eu sei? Porque o A é maior que 0. Então ela vai ter que estar sorrindo. E como é que vai? Onde é que ela corta o eixo y? Ela corta o eixo y no 5. Então vamos desenhar aqui, ó, 5. Aqui, ó, o 5. Desenhando a parábola, olha como é que ela vai ficar. Ela não vai encostar no eixo x. Além do mais, E é isso, tá bom? Tranquilo? Acho que é isso aí. Acho que é isso que eu tinha para falar. A detalhe, essa equação aqui tem um errinho aqui, tá? Aqui era negativa, beleza? Por que eu sei que é negativo? Porque ela tá decrescente aqui, tá bom? Então eu errei aqui, mas não ia afetar nada, porque quando eu elevasse ao quadrado aqui, ó, ela ia sair positiva, então não ia afetar nada, tá bom? Então esse daqui é um exemplo onde o delta é igual a 0. O que é importante saber, quando o delta é menor que 0, ela não encosta aqui, ó, não encosta no eixo x, tá? Não encosta, ok? Se ela fosse negativa, ela seria assim, ó. Ela seria para baixo aqui, ó. Mas ela não ia encostar no eixo x, ela seria assim, ó. Ela seria assim. Tá bom? É só isso. Obrigado, até mais.